Bom dia, irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais um dia de escola bíblica dominical. Glória a Deus que nós temos essa liberdade de estudar a palavra. Amém? E como bons bereanos que somos, temos que estudar e ler a palavra, comer esta palavra, nos alimentar dia e noite. Vamos fazer uma oração. Aqueles que estão a caminhos, aqueles que estão em casa, que vocês possam ser ministrados pelo Espírito de Deus nesta manhã. Amém? Deus, muito obrigada por estar aqui na tua casa, chamada casa de oração. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui compartilhando das bênçãos do Senhor em nossas vidas. Traz em paz aqueles irmãos que estão a caminho. Ministra a tua graça, o teu amor sobre aqueles que estão em casa. Que o Senhor possa nos dar entendimento da tua palavra. Que o Senhor possa transformar a nossa mente e tornar cativa a cada mente a tua palavra. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém? Irmãos, nós estamos estudando a terceira lição. Nós temos muito pouco tempo. Então, assim, ainda que não dê para ler todos os textos, eu gostaria que vocês anotassem, porque a característica dos bereanos é essa. É anotar para estar ali, verificando se é verdade, se de fato procede. Então, vocês que estão em casa, peguem um papel, peguem uma caneta, anotem as referências bíblicas. E qualquer dúvida, depois o pastor Alberto pode tirar a dúvida de vocês. Glória a Deus. Então vamos lá. A lição é o ministro do culto levítico. Terceira lição, os sacerdotes do culto levítico são figura dos cristãos. Essa lição, depois que eu passei a ler a Bíblia de uma maneira, sob uma outra ótica, Deus ministrou muito a minha vida nesse livro de Levítico. Antes eu lia como um livro distante, algo lá no Antigo Testamento, algo que aconteceu. Hoje não, eu leio e trago. Aliás, a Bíblia toda é assim. Nós temos que ler a Bíblia e trazê-la para o dia de hoje, para o agora. E o chamamento divino, ele exige cada um de nós, de cada um, o amor, a excelência, a dedicação integral ao Senhor da Seara. E eu queria começar lendo o texto que na verdade é o último da lição. Nós vamos começar com esse texto, para que vocês contextualizem toda a lição daquilo de hoje, do agora, na sua vida. Porque o livro de Levítico todo fala sobre santificação, separação, consagração. Então eu queria deixar para vocês agora, gente, antes de começar a ler o texto base, é 1 Pedro 2:9, que diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Isso é para mim e para você. Você diga: eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou a nação santa. Amém? Este é o princípio. Você vai ouvir essa lição pensando em tudo que eu sou, o que Deus me chamou, para que eu vim, para que propósito, para que vocação eu vim aqui na terra. Então, nós vamos ler agora o primeiro texto. Anotem, por favor, Levítico 8, de 1 a 13. Diz assim, eu vou tentar ler um pouco mais rápido. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma Arão, seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e os cestos dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e o lavou com água, e lhe vestiu a túnica, cingiu com cinto, pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode, e cingiu com o cinto lavrado do éfode, o efode, né? E o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo o peitoral, o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça,
e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenava a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da sua unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhe as túnicas e cingiu-os com o cinto, apertou-lhe as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? A gente vê aqui o Moisés cumprindo a ordem de Deus de santificar, de separar o lugar, os pertences, tudo, e por fim santificar, separar, ungir o próprio sumo sacerdote. É um ato de consagração, santificação, e é isso que Deus quer para nós. Interessante é que tudo que pertencia a eles, ao templo, foi consagrado antes, e depois ele consagrou o próprio sumo sacerdote, né? O Arão. Então, separando, ele estava ali o quê? Separando o profano do sagrado, dando autoridade especial. Jesus nos deu essa autoridade especial. Jesus já nos consagrou quando nós o aceitamos. Nós precisamos nos santificar e separar. Você já consagrou tudo que você tem ao Senhor? Você já consagrou seus bens ao Senhor? Você já consagrou sua casa ao Senhor? Você já consagrou seus filhos ao Senhor? Você já consagrou cada bem precioso da sua vida? Nada é seu, tudo é do Senhor. Quando nós consagramos, que nós ungimos, que um irmão chega aqui, comprei um carro, unge aqui, pastor, é um ato de consagração. É para dizer: Senhor, eu não sou dono disso aqui, eu não sou dono nem de mim mesmo, o Senhor é meu dono. E é isso que o Senhor espera de nós hoje, essa atitude de separação do profano para o sagrado. Tudo nosso é sagrado, amém? Lá em 1 Pedro 1 diz assim, 15 e 16: sede santos, porque eu sou santo. É imperativo, seja você, seja eu, Denilze, sejam. Ele não está dizendo vocês deveriam ser, não, sejam santos, porque eu sou santo. E como introdução dessa lição, nós temos a tribo sacerdotal, né? A gente vai falar sobre a tribo de Levi, que foi uma tribo separada para o serviço, assim como nós somos separados para o serviço ao Senhor. Essa lição traz um paralelo, né? Traça um paralelo daquilo que nós somos e daquilo que os levitas eram, separados para o serviço do Senhor. Nós também somos separados para uso exclusivo. Diga aí, exclusivo. Nós somos de uso exclusivo do Senhor. Nada pode nos desviar, nada pode nos chamar atenção ali fora. É muito sério, irmãos, é muito sério servir a Deus. Nós não estamos aqui brincando de religião, de denominação. Nós estamos aqui dispostos a dizer: sim, Senhor, eu quero ser instrumento de santidade, eu quero ser instrumento exclusivo das tuas mãos. Então, assim, Levi era uma tribo sacerdotal. Em primeiro lugar, quem foi Levi? Depois constataremos quão zeloso foram os teus descendentes e como se deu a vocação ao ofício sagrado. Nós vamos ver o nascimento de Levi, o zelo dos levitas, e nós vamos ver em primeiro lugar o seguinte, irmãos. Vem Abraão, né? Depois de Abraão vem Isaac e vem Jacó. Jacó se casa com Raquel, com Lia. A partir de Lia, agora veja bem que interessante, a rejeitada, porque Jacó amava mais a Raquel, né? Mas ele se envolveu com Lia, Deus colocou Lia no caminho dele, e a partir de Jacó, né, dos filhos de Jacó, é que vieram as 12 tribos. E Jacó com Lia veio Rúben, Simeão e Levi. Levi era o terceiro. Mas poderia ser o primeiro, mas Deus tinha um propósito. Ele foi o terceiro. Ao dar à luz a Levi, Lia declarou: agora esta vez se ajuntará
meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Ele era o terceiro. Lá em Gênesis 29:34. E diz assim: e concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: agora desta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o Levi. Eu não sei se tem alguma relação com 3 trindade, não sei, mas há alguma relação espiritual, tem, porque ele poderia ter sido o primeiro, mas ele foi o terceiro. Por isso a esposa desprezada de Jacó foi impulsionada a dar o nome de Levi ao seu terceiro filho. E de fato os levitas sempre estiveram ligados ao Senhor. Foi assim que o menino passou a ser contado entre os patriarcas das 12 tribos de Israel. Está lá em Atos 7:8. E diz assim: deu-lhes a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque. E o circuncidou ao 8º dia, Isaque a Jacó, e Jacó os seus 12 patriarcas. Em primeiro lugar, foi assim que Levi nasceu. Segundo, o zelo dos levitas. Levi, pelo que inferimos do texto sagrado, sempre teve uma postura zelosa. Diga, zelosa. Nós somos zelosos e conservador em relação à honra da família. Nós, como santos do Senhor, separados para a manifestação da glória do Senhor, temos que preservar a honra da família, os princípios da família. Hoje em dia a família não tem valor para o mundo, mas nós não podemos nos igualar ao mundo e aceitar aquilo que o mundo está impondo para a sociedade, impondo para a família. É normal se separar, é normal adulterar, é normal prostituir, é normal espancar filho, é normal abusar de filho. Irmãos, está repreendido em nome de Jesus. A postura de Levi aqui, depois vocês leiam com mais atenção. Haja visto o episódio envolvendo o estupro da irmã dele, de Diná. Lá em Gênesis 34, de 25 a 31, diz assim: e aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada Iamor e o seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. Depois vocês leiam o restante do texto. Eles prepararam uma armadilha contra esse povo que explorou ou estuprou a sua irmã Diná. Eles disseram: não, a gente perdoa, não tem problema. Foi lá, fez os homens todos, então vocês vão ter que circuncidar, né? E eles estavam se recuperando, estavam todos feridos. Eles aproveitaram, foram lá e mataram para vingar a honra da família, a honra da irmã. Nós precisamos nos posicionar de maneira radical em relação à nossa família. Nós não podemos aceitar de agora em diante, no fim dos tempos, tudo é normal. Não, nós temos um princípio, nós temos a palavra nos diz o que é certo e o que é errado. Deus não mudou. Não é porque estamos debaixo da graça que tudo é permitido. Em nome de Jesus está repreendido isso. Nós estamos debaixo da graça porque agora nós temos autoridade e poder sobre as trevas, sobre o pecado. O inimigo não tem mais poder de destruir a nossa família. O inimigo não tem mais poder de tocar em nossa família, nem com estupros, nem estupro moral, nem estupro físico, seja lá o que for. Nós temos que exercer, ser como levita. Nós somos levitas do Senhor, amém? Depois, mais tarde, após a saída de Israel do Egito, os levitas ajuntaram-se a Moisés no combate à idolatria gerada pelo bezerro de ouro. Lá em Êxodo 32, 26 a 28. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor? Vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Quem foi que se juntou a Moisés? Todos os filhos de Levi. Eles tinham uma integridade, eles prezavam pela integridade moral e espiritual. Eles não ficaram contra Moisés. Quando Moisés desceu daquele monte e viu todo mundo ali na idolatria, adorando aquele bezerro, a primeira coisa que Moisés disse: quem está comigo, venha. A primeira coisa foram os filhos de Levi, todos foram para junto de Moisés.
Corra para a presença do Senhor. Você é um filho de Levi, amém? Você é como este povo separado para a glória de Deus. Eles tinham uma postura de zelo. Eles se juntaram porque eles combatiam a idolatria. Nós precisamos combater a idolatria deste mundo. Nós precisamos combater a idolatria da nossa vida, da nossa casa, na nossa alma. Muitas vezes nós colocamos o emprego acima de todas as coisas, colocamos um filho acima de todas as coisas, colocamos um relacionamento acima de todas as coisas. Isso se chama idolatria. Muitas vezes nós vivemos em função de alguma coisa. Se você perder seu emprego hoje, o que vai ser de você? Se você perder seu marido, seu filho, seu casamento, o que vai ser de você? Vai ser que você está debaixo da graça de Deus, do poder de Deus. Jesus é tudo para nós, amém? Eles tinham essa noção da idolatria e combatiam a idolatria. Eram homens de maior firmeza, segundo Crônicas 26:17. Porém o sacerdote Azarias entrou após eles, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. Eram homens corajosos. E hoje eu te digo, não seja covarde. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo do amanhã. Tenha firmeza naquilo que você crê. Nós não cremos num Deus de pau, de pedra. Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo. Irmãos, quando vocês estiverem diante de uma situação que vocês tiverem medo, tenham a firmeza no Senhor. Olhe para trás e veja quanto livramento Deus lhe deu. Olhe para trás e veja o quão Deus foi maravilhoso com você. Muitas vezes eu me deparo com situações que dá aquele frio na barriga. Eu corro para a presença do Senhor e o Espírito Santo fala: Denilson, lembre do passado. Lembre de onde você veio. Lembre das coisas que você passou e que eu estava com você. Em nenhum momento eu te abandonei. E não vou te abandonar agora e nem depois. Amém? Os levitas eram homens firmes. Nós precisamos ter essa convicção de quem nós servimos. Nós precisamos crer, não falar, porque é fácil falar. Basta ter um bom discurso, mas nós temos que viver no nosso dia a dia. Eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? 3 e último, que eu vou ter que parar por causa do horário. Não foi sem motivo que o Senhor escolheu a tribo de Levi como berço de Moisés e Arão. Lá em Êxodo 6, de 14 a 27, diz assim: estas são as cabeças das casas de seus pais: os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Rubens. E aí ele descreve todas as famílias. Eu vou pular por causa do horário. Então assim: tirai os filhos de Israel da terra do Egito. Tirai as filhas do Egito, de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estas são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. De um lar tão piedoso saíram homens e mulheres de comprovada piedade. Aliás, tinha o Senhor uma aliança particular com Levi e sua descendência. Nós somos descendentes do Senhor. Amém? Nós somos uma nação eleita, como aquele texto que nós lemos, o primeiro texto. Então existe sua família, seus filhos, netos, bisnetos já estão marcados pela bênção do Senhor. A sua aliança é infinita, acabou. Glória a Deus por isso. As malignidades, as maldições já foram quebradas. Você e sua geração futura está marcada para servir, para adorar ao Senhor. Lá em Malaquias 2, 4, 5 diz assim: então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Diga: vida e paz. A aliança que Deus tem para você é de vida e de paz. E eu lhe as dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. Tendo em vista, número 4, dá tempo? Tendo em vista o caráter santo e distintivo da tribo de Levi, aprove a Deus separá-lo para o sacerdócio. Você é separado pelo Senhor. Diga amém, meu irmão. Você é separado, meu irmão.
Tenha consciência disso, como a tribo de Levi foi separada, você e eu fomos separados para servir exclusivamente o Senhor. Número 3:45 diz assim: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Aleluia! Nós somos do Senhor. Eu sou o Senhor, diz o Deus Todo-Poderoso. Nós pertencemos ao Senhor. Ai daquele que se levanta contra os servos do Senhor. Nesse processo o Senhor apresentou os levitas como resgate de toda a nação de Israel. Ao invés de cada família entregar o seu primogênito ao serviço divino, a tribo de Levi foi apartada dos demais para dedicar-se inteiramente a Deus. Nós fomos apartados, nós somos cristãos, nós temos a marca do Cordeiro que ressuscitou. Números 3:12 diz assim: e eis que eu que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Os levitas, pois, foram concedidos como dons a Israel, assim como os obreiros de Cristo, você e eu, fomos entregues com o mesmo objetivo à igreja. Nós fomos entregues à igreja, à noiva, como dons separados para o serviço da glória de Deus. Em Efésios 4:8-12 diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores, doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E eu paro por aqui. Você e eu fomos separados para a edificação do corpo de Cristo. Por isso, saiba que você é um levita, mulher, homem de Deus, separado para uso exclusivo do Senhor. Que Deus te abençoe. Leia esse livro de uma maneira, numa ótica totalmente diferente para você. Se separe, se santifique. Hoje nós temos condições de ser santo, porque Jesus nos deu, mediante aquela morte e ressurreição da cruz, e diz: sede santo, porque eu sou santo. Que Deus abençoe. Amém? Obrigada, em nome de Jesus.